A Web Rádio Caminho da Paz apresenta Minutos com Hamed. Olá, está no ar o programa Minutos com Hamed. Sou Priscila e hoje refletiremos sobre a nossa fé. E para isso vamos ao livro Renovando Atitudes, ditado pelo Espírito Hamed, lá no capítulo 19, intitulado como Grão de Mostarda. Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Capítulo 19, item 1, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O que é fé para você? O que é fé para nós? O Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, no capítulo 19, ele nos diz que fé é sentimento instintivo que nasce com o espírito, crença inata, impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Isso é, em toda situação. Essa convicção inabalável na sabedoria divina, que é a própria inteligência que rege a tudo e a todos, atinge na sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Como em todas as manifestações de progresso, também esse impulso intuitivo do ser humano ligado às faixas da fé é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Por exemplo, a criança não pode manifestar a habilidade de falar sem antes ter atravessado as fases básicas da fonética. Isso é, resmungar, soletrar e por aí vai. São fases que a gente precisa estar atravessando. Essas transformações, elas não acontecem na gente como um passe de mágicas. Desse modo, o ser imaturo, apesar de criado com esse sentimento instintivo da fé, também atravessa um vasto período de desenvolvimento, que não se dá por mudanças rápidas, mas por uma série de sensações e percepções, às vezes mais ou menos demoradas, conforme a vontade e a determinação do próprio espírito. A fé plena não é só conquista repentina que aparece quando queremos, é também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Ela pulsa em todas as criaturas vivas e agita-se nas menores criações do universo. Sendo assim, encontra-se na renovação do mineral rompido, por exemplo, que se restaura a si mesmo, aparece nas plantas em crescimento, impulsiona o relógio interno que faz com que as aves façam suas migrações, quase na mesma época em todos os anos. Aguça o regresso ao lar, ou seja, estrutura a capacidade de orientação e localização observada em certos animais domésticos. A fé também estimula o homem selvagem a nutrir a crença na existência de um ser supremo, que eles adoram nos fenômenos e elementos da natureza. Entendemos então dessa forma que a fé não equivale a uma muleta vantajosa que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora para alcançarmos nossos caprichos. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós e, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Nada está errado como a gente pensa, pois o que achamos
O que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não aprendidas ou não entendidas, que precisam ser recapituladas muitas vezes, a fim de que possamos nos conhecer melhor, assim como as leis que regem nossa existência. Ter fé em Deus é reconhecer que a natureza, arte divina, garante nossa própria evolução. Mesmo quando tudo pareça ruir em nossa volta, é ainda a fé amplamente desenvolvida que nos dará a certeza de que, mesmo assim, estaremos sempre ganhando, ainda que momentaneamente não possamos decifrar o ganho com clareza e nitidez. No universo, nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência nada mais é que a vida articulando caminhos para que possamos chegar aonde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. A criatura que aprendeu a ver o encadear dos fatos de sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo que lhe parecia negativo era apenas um caminho preparatório para alcançar posteriormente um bem maior para si mesma. As grandes tragédias não significam castigos e punições como a gente sempre acha ser, porém maiores possibilidades futuras para a obtenção de uma melhoria de vida íntima e, paralelamente, de plenitude existencial. Em face dessas realidades, a fé aperfeiçoada faz com que possamos avaliar em todas as ocorrências uma constante renovação enriquecedora. Quando todas as árvores estão despidas, é que se inicia um novo ciclo em que elas reúnem suas forças embrionárias e instintivas da fé para novamente se vestir de folhas, flores e frutos, como acontece esse mês que se inicia a primavera. Tudo na natureza obedece a ritmos. São processos da vida em ação. No final de um ciclo, nossa energia declina para logo em seguida reunirmos mais forças para uma nova incursão renovadora. Não é assim que sempre acontece? Na mudança, numa nova mudança na nossa vida, qual é o primeiro sentimento? Sentimento de medo que a gente sente. Porque a gente está tão acostumado com determinada situação que quando ela chega ao fim, que a gente sabe que vem mudanças, vem novos hábitos a serem aprendidos, a gente sente medo. A gente sente medo do novo. Aí mais para frente, quando a gente encara a situação de verdade, a gente percebe como foi bom passar por isso, como as coisas agora estão melhores do que antes. A cada nova etapa de crescimento, talvez nos sintamos com medo e inseguros, a exemplo de certos animais que perdem momentaneamente seus revestimentos protetores. Depois, no entanto, nos sentiremos melhor adaptados ao nos cobrirmos com elementos e estruturas mais eficientes e que nos permitam prosseguir mais ajustados em nosso novo estágio evolutivo. Assim acontece com todos. Seremos atingidos por um sereno bem-estar quando visualizarmos antecipadamente as porvindouras oportunidades de reconforto, prosperidade e segurança que a vida nos trará após atravessarmos os ciclos amargos do renascimento interior. Olha só que interessante, né? Então agora vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com mais reflexões sobre a fé, sobre a vida, sobre nós mesmos. Até já!
Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que, quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa. Então pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos vezes. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a vida mente, pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que, sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. A Vida, de Mário Quintana. Olá, e estamos de volta com o programa Minutos com Hamed. Para você que chegou agora, estamos aqui refletindo sobre a nossa fé, sobre aquilo que a gente acredita, sobre as nossas dificuldades, as nossas resistências. E enquanto que girava o intervalo, eu peguei o meu livro aqui, chamado Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. Fiz uma oração e abri aqui numa página e eu vou ler para vocês a mensagem: viva com simplicidade. Por que complicar as coisas? Você acabará atrapalhando sua própria vida, porque as complicações nos atrasam. Seja simples e eficaz. A simplicidade olha a natureza sem colocar óculos. Quando puder resolver as coisas sem complicá-las, faça-o em seu próprio benefício. Busque na simplicidade a solução de todos os seus problemas. Mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca seu equilíbrio. Caminhe para frente, alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do caminho. E é bem sobre isso que a gente vai falar agora, que está aqui no capítulo 19, intitulado como Grão de Mostarda. Hamed nos diz que a confiança em que tudo está justo e certo e em que não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e entender as coisas, lembramos das palavras de Jesus: até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Não existe o acaso, não existe injustiças. É a convicção perfeitamente ajustada a uma compreensão ilimitada dos desígnios infalíveis e corretos da providência divina. Em muitas ocasiões, somente usando os recursos interpretativos da fé nos grandes choques e tragédias é que podemos notar o processo de atualização que a vida nos oferece,
porquanto o significado de um acontecimento é captado em plenitude apenas quando decifrado. É necessário que a gente entenda o acontecimento. E para a gente entender o acontecimento, é necessário alguns conhecimentos e muitas meditações. É o único caminho que nos permitirá encontrar a verdadeira compreensão e entendimento dos fatos em si. Entretanto, quando não traduzimos no decorrer dos acontecimentos nossos episódios existenciais, sentimos que nossa vida vai se tornando inexpressiva, sem nenhum sentido, porque vamos perdendo contato com as mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. Porque a vida faz o tempo todo isso. Ela fica nos mandando mensagens que vai de cada um de nós interpretá-las ou não. Aqui estão algumas interpretações de fatos aparentemente negativos. Olha só, vamos prestar bem atenção nesses exemplos, porque esses fatos que a gente chama de negativos, na sua realidade, são profundamente positivos. Por exemplo, para vencermos a doença, é necessário interpretar o que o sintoma quer nos alertar sobre o que precisamos fazer ou mudar para harmonizar nosso psiquismo descontrolado. Outro exemplo, sucessivos acontecimentos de abandono e decepções em nossa vida são mensagens silenciosas, alertas que nosso grau de ilusão ultrapassou os limites permitidos. Como é fácil isso acontecer, né? Às vezes a gente se deixa levar tanto com a ilusão que o mundo nos oferece, que são muitas, a ilusão que a gente mesmo cria, que a vida vem nos dando um toquezinho de que está desequilibrado, tentando chamar a nossa atenção para a gente estar consertando isso. Perdas, por exemplo, de criaturas queridas, pode ser a lição que nos vai livrar de atitudes possessivas e de apegos patológicos, porque a gente sabe que ninguém pertence a ninguém. E também já foi nos dito que nem a gente mesmo nos pertence, tanto para quem parte como para quem fica. Alucinação e loucura podem nos adestrar para maiores valorizações da realidade, nos afastando de fantasias e aparências. Vícios, de forma geral, podem estabelecer nos indivíduos normas corretivas na vida interior, a fim de que aprendam a lidar e a controlar melhor suas emoções e sentimentos. Traição afetiva pode nos exercitar na fiscalização de nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade perante os outros. Desprezo ou desconsideração podem ser emissões educativas que nos impulsionam a um maior amor a nós próprios. Quando a gente escuta esses exemplos, a gente percebe com mais nitidez que tudo está interligado, que todo acontecimento, tudo que acontece na nossa vida, ela nos traz um aprendizado. A dor é cheia de ensinamentos. Basta a gente parar um pouquinho para meditar e perceber, para poder também estar recebendo esses ensinamentos, para que ela não tenha que se repetir muitas vezes. O ser humano de fé não é crédulo nem fanático, é antes o indivíduo que distingue os lucros e vantagens inseridos nos processos da vida. Compreende a sequência de fatos interconectados, aprimorando-se para intensificar sua estabilidade e harmonia, e como consequência, seu engrandecimento espiritual. Em síntese, a fé como força instintiva da alma guarda em si possibilidades transcendentes
e poderes infinitos que a gente não pode nem imaginar. O próprio Jesus nos disse, né, que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente seria capaz de fazer muitas coisas. Quem já viu um grão de mostarda? Ele é muito pequenininho, né? Ao ampliar a fé, o homem se potencializa vigorosamente, fluindo e contribuindo com o próprio ritmo da vida como um todo. O grão de mostarda que Jesus nos diz, na comparação em que ele faz, representa a minúscula semente como sendo o impulso imanente, que começa a se formar no princípio inteligente, a uma formação muito lá no início que ele se refere. Nos primeiros degraus dos reinos da natureza, ao longo dos tempos, se transforma, desenvolvendo potencialidades inatas e futuramente se transforma num ser completo e de ações poderosas. Devemos compreender, por fim, que o poder da fé realmente transporta montanhas e que para o espírito nada é inacessível, pois quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma grande serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que no universo tudo está como deve ser. Não existe atraso nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e suas criações. Pensemos nisso. Muita paz a todos e até o próximo programa.